Olá, eu sou Jales Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 17. É mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. De novo, um versículo apenas. Será que valeria a pena? Gente, vale a pena. Vale a pena. Porque essa é a lei de Deus. Nós falávamos no estudo anterior sobre as leis, né? A lei e os profetas, né? Esse assalto ao reino de Deus, esse reino violento que é buscado, que as pessoas se esforçam para entrar nele com violência. No Evangelho de São Mateus é assaltado com violência, né? Porque as pessoas querem entrar nele. E quando eu exemplificava a questão dos princípios eternos, falava da lei. Né? Os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus são a grande lei que nos foi dada por Deus. Né? A primordial. Se você quer ser amigo de Deus, se você quer agradar a Deus e manter-se na salvação que Jesus conquistou para mim e para você, você precisa observar os mandamentos. E como diz São João, os mandamentos de Deus não são peso. E eles mostram que nós somos amigos dele. Jesus mesmo disse isso. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E aí a nossa rebeldia de querer mandar na nossa própria vida reage dizendo, nossa, Deus, para ser amigo tem que obedecer, tem que ser obediente. É claro, é Deus, né? A rebeldia é que nos enfiou nessa desgraça da condenação. E se não fosse a misericórdia de Deus de mandar o seu filho para vir nos salvar, o que seria de nós? Estaríamos perdidos. Deus, depois que o homem pecou, e pecou por quê? Por causa da desobediência. É justamente o problema, a desobediência. É o pecado que começou o problema. Por causa do orgulho, né? Mas ele desobedeceu a Deus. O homem desobedeceu a Deus e continua desobedecendo. Não quero do jeito de Deus, eu quero do meu jeito. Esse é o pecado. E cada vez mais, e quanto mais profundo é o pecado, né? A gravidade dele, mais longe de Deus nós ficamos. Mais distante. Nós vimos no capítulo anterior, a parábola do filho pródigo, o quanto o filho mais novo foi se distanciando. Chegou no ponto, né, de estar lá no fim do fim. Então há pessoas que cometem pecados, mas elas caem, né? O pecado é uma queda, né? Caem perto. Então o resgate fica mais fácil. Agora, que cai longe, o resgate é mais complicado, mais difícil. Mas no capítulo 15 nós vimos que Jesus contou a parábola do pastor das ovelhas que deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu até encontrar. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque nós estamos falando de uma lei de Deus que não vai mudar. Para ser amigo de Deus, precisamos observar essa lei de Deus.
Não é a lei como os judeus falavam da lei, não, porque eles ficavam preocupados com os preceitozinhos. Ficavam preocupados porque Jesus curava no dia de sábado, e Jesus ficava louco de bronca com isso, ficava com ira. Jesus não gostava não, e curava no dia de sábado mesmo, para mostrar para eles, vocês estão errados, a sua visão está errada. Você vai vir no dia de sábado, que era o dia, né? Para louvar a Deus, para estar em Deus, para prestar culto, mas a caridade está acima. É o verdadeiro e principal culto a Deus, o amor. Por isso que lá na frente Jesus resume os mandamentos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas. Esse não muda mais nunca. E o segundo é, ama teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus resume tudo. Depois num só ainda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não tem como amar uns aos outros como eu vos amei, como Jesus amou, sem ter experiência com Jesus. E a experiência com Jesus é a experiência do amor de Deus. Veja como num só Jesus consegue resumir tudo. Eu não tenho como amar ninguém como Jesus amou, se eu antes não experimentar o amor dele. E São João nos explica que Deus nos amou primeiro. Olha como Jesus amarrou as coisas. Por isso que ele consegue dar um mandamento só. Se era difícil gravar os mandamentos na cabeça, os 10, né? E os judeus não tinham que gravar só 10, era um monte. Como é que ia ser? Mas ele está explicando aqui para os seus ouvintes que nada da lei vai mudar. É mais fácil passar o céu e a terra do que passar uma só vírgula. Uma só vírgula da lei. Um pontinho de i, em algumas traduções, né? Nem um i, nem um ponto de i. Não pode passar, não vai passar da lei. Ou seja, que tipo de lei que é essa? Porque teve coisas que Jesus mudou. Jesus fala, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Lá no Sermão da Montanha, Jesus está cheio de eu, porém, vos digo. Vocês ouviram isso, mas eu, porém, vos digo. Está mudando. Estava mudando. Só que não estava mudando o essencial, estava mudando os pormenores criados e gerados pelos judeus a partir da lei que não muda. Qual é essa lei que não muda? A lei que não muda são os 10 mandamentos. Isso não mudou. E nunca vai mudar. Jesus não mudou a lei que o Pai deu. Mas ele pegou essa lei, mostrou como se vive, vindo ao mundo, ensinou assim que um filho de Deus vive a lei do seu Pai. E fez tudinho. Não só pregou a boa nova, ensinou a viver a lei, mostrou que é o reino dos céus. Olha, meu Deus do céu. Que salvação maravilhosa que nosso Deus nos fez. Tem gente que fala assim, Deus podia ter estalado os dedos, falado qualquer coisa e perdoado todo mundo, se era a intenção dele perdoar. Ele podia ter feito isso e salvado a humanidade. De outra forma, por que não fez assim? Porque o amor dele é tão grande que ele queria participação em tudo. E amor é gerado e ele satisfaz, ele nos dá uma alegria, uma felicidade de triunfo contra o mal que nós experimentamos quando amamos, quando passamos da morte para a vida. E você que encontrou com Jesus, experimentou isso. Você que já teve a oportunidade de se confessar, de vencer o pecado, experimenta isso. Essa experiência, essa graça, esse valor, esse amor, essa vitória, que é semelhante à vitória de Cristo na cruz, só que a dele supera em muito a nossa. Nós somos vitoriosos assim porque nós cremos nele e nós participamos desta vitória quando seguimos o seu caminho. Por isso a gente entende, toma tua cruz e siga-me. Por isso a gente entende que tem que renunciar a si mesmo. É por amor, é o amor que gera isso. Então não tem como uma pessoa seguir Jesus, renunciar às coisas, se ela antes não experimentar o amor de Deus. Ela pode até começar a fazer, mas ela não consegue sustentar. Porque só sustenta isso quem ama e se sente amado. Quem é amado por Deus e ama também. Aí a pessoa sustenta.
Ela supera, ela suporta. Não é verdade que você suporta muita coisa difícil e que você leva prejuízo, sente dor, né? Desgaste, porque ama. A mãe que fica acordada à noite, noites e noites, porque o filho acorda, a filha acorda de noite. E precisa cuidar, porque está com febre, porque isso, porque aquilo. Ou precisa dar mamar, precisa trocar. Você vai e passa ali. De manhã parece um zumbi. O pai, a mãe, né? Quem fica acordado cuidando. A pergunta se não faria de novo. Vai fazer quantas vezes for necessário. E por quê? Porque ama. Com o reino de Deus é assim. Nossa, por que você está falando de amor? Gente, porque não vai passar nada. Pode passar o céu da terra, mas uma vírgula sequer cairá da lei. E a lei é para que nós aprendamos a amar. A lei é para que a gente mostre a Deus que nós somos amigos dele. Para que a gente prove de alguma forma o amor. E não vem com essa, ninguém precisa provar que ama. Não, a gente quer prova de amor. Às vezes a pessoa já dá antes, aí você já sabe que a pessoa te ama. Mas a prova de amor precisa acontecer. Tanto é verdade que Jesus faz isso, Deus faz isso. Deus prova que ama. A palavra está cheia de provas de amor de Deus. Jesus mesmo diz, não há maior amor, prova de amor maior não há. Quem já ouviu essa música? Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Jesus falou isso. O amor sempre será provado. E não é uma prova de amor mundano, não, que eu estou falando, não. Afasta isso da sua ideia, caso isso tenha passado pela sua cabeça. É uma prova de amor cristão, que é, acima de tudo, espontânea. Brota do coração daquele que ama em direção àquela pessoa que precisa do amor. Precisa do amor. Nem sempre merece. Como nós, que não merecíamos. E continuamos sem merecer o amor de Deus. Ninguém merece o amor de Deus. Merece o amor de Deus, não, mas precisa. Todos nós precisamos. Porque nós não temos méritos para isso. Não temos. O que a gente pode fazer para dizer para Deus, você tem que me amar, porque eu mereço? Não tem nada. Mas você acabou de falar que tem que viver os mandamentos para provar que ama. Nós que precisamos deles, do mandamento. Porque a gente entra na dinâmica de uma vida nova, do homem novo, do Filho de Deus, da Filha de Deus, que vive os mandamentos. E quando a gente para viver os mandamentos, a gente percebe o quanto que esse amor é bom. Nossa, isso que é viver na graça de Deus? É isso que é viver os mandamentos? Nossa, que coisa boa! Já aqui nesse mundo cheio de pecados, meu, seu, de um monte de gente, marcada, que até a natureza, a criação marcada pelo pecado, que ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, diz a carta aos Romanos, capítulo 8. Até aqui, mesmo aqui, e apesar de tudo, a gente já experimenta o amor de Deus. Por quê? Porque vive na presença de Deus através da observância dos mandamentos. A graça volta à nossa vida. E Jesus está dizendo que isso não vai mudar. Veja como esse versículo nos abre a mente e o coração. A gente nem pegou outras passagens bíblicas, a gente foi lembrando, né? De algumas. Para entendermos que aquilo que ele disse que seria assim, vai ser assim. Sempre. Então, isso nos dá segurança de que a palavra de Deus se manterá firme. Então, vamos seguir e viver os mandamentos de Deus? Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, vamos respeitar e honrar o seu nome, não vamos desejar falso testemunho, vamos viver a castidade, a pureza, não vamos cobiçar a mulher do próximo, não vamos cometer adultério, vamos honrar pai e mãe, não vamos cobiçar nada dos outros,
Vamos viver os mandamentos. E olha, tudo aquilo que fala não faça, não faça, não faça, não vamos matar, né? Estava faltando esse mandamento. Não, não faça, não faça. Quando a gente olha para esse não, mandamento de Deus é só não. Ainda bem que é não, né? Você imagina se fosse sim? Né? Se você pegasse o que Deus diz para não fazer e dissesse faça, o caos que seria, isso não seria um mandamento de Deus, seria um mandamento de Satanás, do inferno. Não, Deus quer o nosso bem. Então, quando Ele nos manda amá-lo acima de tudo, é porque essa é a principal fonte da nossa salvação, amar a Deus. Mas quando a gente experimenta, a gente tem mais facilidade. O mandamento dado lá ao povo antigo, no início, era super necessário porque todo mundo ao redor, todos os povos ao redor eram politeístas. Todo mundo acreditava em Deus para tudo quanto é coisa. E aí Deus tirou o seu povo do Egito, que já tinha um Deus só que falava, mas ainda tinha ali as outras crenças misturadas ao povo de Deus. Aí Deus mandou o povo para o deserto, separou esse povo lá dos outros povos e falou: você só tem um Deus. O Senhor é o único Senhor. Ouve, Israel. Amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com tudo que você tem. Amarás a Deus. Só a Ele vai temer. Isso é uma novidade. Tinha que ser um mandamento, porque se não fosse, não ia ser feito. Então, demorou muito tempo para o povo entender o que era amor. Era um povo, era uma sociedade, era um mundo muito diferente do nosso. Mas na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho e Ele veio ensinar. Amando primeiro e depois ensinando como se fazia para amar. Como era o amor que Deus estava falando que era para fazer, para amar. Como era esse jeito de amar? Como que se deve amar a Deus? O Filho veio mostrar, é assim que faz, filho. Nós que somos esses irmãos adotivos de Jesus precisamos seguir. E amar a lei de Deus. Amar a lei de Deus como nos foi dada. Que lindo, né? Isso. Princípio eterno, gente. Vamos anotar no nosso diário. Mateus 16, 17. Esse princípio eterno. É mais fácil céu e terra passar, céu e terra, do que uma só vírgula cair da lei. Não vai mudar a lei de Deus. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Convido você a anotar no seu diário e lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, o convite está feito para você se inscrever no canal, acionar o sino da notificação para receber as notificações todos os dias, porque tem vídeo todos os dias, e deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira? Estudando a palavra de Deus, você começa pela primeira carta de São João. O passo a passo, as instruções estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para que você não se perca. E vamos juntos caminhar, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Bíblia que eu uso aqui é a Bíblia de Jerusalém. Você não é obrigado a comparar outra Bíblia, essa Bíblia que eu uso aqui, para fazer seu estudo, tá bom? Mas se você puder, é melhor, porque você acompanha com a mesma tradução, as mesmas notas de rodapé. Então, quando eu falar aqui, você identifica igualzinho na sua Bíblia. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.